Jornalistas indonésios, principalmente homens, começaram a veicular o rótulo Sastrawangi para designar uma nova leva de ficção escrita por mulheres jovens no país, cujos temas centrais são libertação das tradições, homossexualidade e bissexualidade, prostituição, divórcio, além de autoconhecimento sexual de mulheres. Isso em uma sociedade majoritariamente muçulmana, onde ainda existe em alguns casos a possibilidade de um homem ter mais de uma esposa, mas nunca o contrário. Essa literatura fala de putaria também, de forma escancarada. E o fato de ela ter se iniciado com o romance Saman, da Ayu Utami, lançado no ano de 1998, é revelador. A Indonésia esteve sob o jugo do ditador e militar de extrema-direita Suharto por mais de 30 anos. Justo no ano em que ele caiu, a Utami lançou um livro cuja pauta é o despertar de uma nova Indonésia de um passado traumático. Esse despertar ocorre duplamente, via uma narrativa de despertar feminista de 4 amigas e de despertar anticolonial de uma comunidade rural no interior da Sumatra. Trata-se de um livro complexo com inúmeros outros temas relevantes. Você tem tratamentos da violência miliciana, da inefetividade da lei e da polícia em recônditos rurais daquele país, neocolonialismo ao qual a Indonésia estaria submetida por exploração e não mais por uma metrópole estrangeira, mas por conglomerados de empresas extrativistas. E o livro trata também de religiosidade, xamanismo, de conflito entre tradições indígenas da Indonésia e a ocidentalização do país. Apesar disso, os jornalistas inicialmente só enxergaram no livro um compêndio de cenas sexuais escritas por uma mulher. Ahmad Junaidi e Julia Suryakusuma foram 2 correspondentes do jornal Jakarta Post que tentaram amenizar as reações negativas dos seus colegas contra a ousadia daquela autora javanesa que usava repetidamente termos pênis, vagina, retratava cenas de masturbação, de lesbianismo e que fez com que o grande herói másculo da narrativa, o tal Saman, tenha ejaculação precoce na hora que conquista sua namoradinha, pedindo depois para ela o estuprar, entre aspas. Essa é a última frase do romance, aliás. Enfim, o interesse da Utami era claramente provocativo. Mas Saman é, antes de tudo, um importante retrato sobre a destruição que a ditadura de Suharto causou ao país. Como um governante interessado unicamente em poder e dinheiro para sua família e para sua classe militar, produz uma sociedade narcisista, quebrada e sem um mínimo senso de solidariedade e unidade nacional. A parte sexual talvez tenha feito o livro chamar a devida atenção. Talvez ela tenha sido calculada até. Ela fez com que puristas e autoridades se interessassem em comprar aquela obra para julgar sua indecência, mas no fundo o que eles tiveram foi uma jovem mulher esfregando nas suas caras a lama em que eles tinham enfiado a Indonésia. Foi assim que Ayu Utami, aos 30 anos de idade, se tornou a escritora mais falada do país. Utami se aproveitou da reação rasa dos jornais indonésios para fazer sua voz ser ouvida. Aqui a gente vê um caso exemplar de autoras de ficção literária se inserirem nos debates públicos do país, suscitarem discussões relevantes mesmo para quem não consome seus livros. Numa entrevista para o Jakarta Post de 29 de março de 2010, ela declara: há sempre uma tendência de categorizar obras literárias, e Sastrawangi é uma das categorias. A mídia criou o nome pois não éramos autoras típicas, como os que costumavam dar o tom da cena literária. Para além disso, não sei qual é o significado de Sastrawangi. Esse é o fim da citação. O título, que significa literatura fragrante ou exuberante, inicialmente surgiu como uma piada. Ele implica que as suas autoras seriam secundárias, seriam autoras para fins de ornamento ou de leituras mais picantes, e que seriam mais sexuais do que intelectuais, e cujo sucesso viria unicamente de seus temas polêmicos. O Taufik Ismail, que é um poeta da velha guarda da Indonésia, chegou a denunciar a nova tendência e a renomeou para Sastra Syahwat, que seria algo como literatura genital. O nome não pegou porque é um nome besta, claro, e teve um cara que chegou a declarar que ser jovem e bonita seria uma pré-condição para fazer parte daquela escola literária. Nada disso importa para quem estuda historiografia literária,
porque jornalistas vivem falando bobagem sobre literatura porque, em partes, não é a área de estudo deles. Só que situar essa pequena guerra midiática é relevante para nós aqui, se quisermos entender como Ayu Utami vira o jogo da literatura indonésia. Ao lado dela surgiram outras autoras mais jovens como Jenar Maesa Ayu e Afira Basuki, todas mulheres nascidas na década de 70, que se aproveitaram da riqueza linguística e temas polêmicos da Utami para veicularem suas próprias ideias, cada uma do seu próprio jeito. A Maesa Ayu, por exemplo, é alguém ligado aos movimentos feministas e direitos trans no país. E ela tem um livro com o título Jangan Main Main Dengan Kelaminmu, que significa Não Brinque com Sua Genitália. Depois vieram novas gerações. Da mais recente eu destaco a Dewi Lestari, que é uma cantora pop bastante famosa da Indonésia, que passou a se dedicar à literatura e hoje é a autora mais vendida do país, desde o lançamento de Kesastra, Putri dan Bintang Jatuh, um livro de 2001, primeiro volume de uma série chamada Supernova, que já tem 6 livros. Ela é uma autora focada sobretudo em livros para adolescentes, só que abordam, na chave da ficção científica, temas que vão desde física quântica até matemática avançada, chegando à homossexualidade e divórcio, por exemplo. Ela é dessas autoras cujos livros quase invariavelmente viram filme. Ela tem esse nível de sucesso no país. E todas enfrentam as mesmas reações por parte da mídia. Objeções aos exageros e liberdades excessivas de seus temas, proibição às vezes por parte de líderes religiosos um pouco mais extremistas. Só que dentro de 20 anos, todas essas autoras ajudaram a moldar a esfera pública de forma que o debate sobre questões de sexualidade e identidade sexual passou a existir. Porque em Java, pelo menos, essas questões mal tinham espaço. Em uma conferência na Zona Sul de Jakarta de 2010, a Ayu Utami fez um balanço sobre todo esse embate. E ela falou o seguinte: é sexista rotular o nosso trabalho como sastrawangi? É claro, extremamente sexista na verdade. Mas a mídia sempre foi enviesada quando se trata de questões de gênero. Fecho a citação. É como se ela dissesse aqui: não dá para esperar nada diferente da mídia que se profissionalizou na era Suharto. Você não muda o mundo do dia para a noite, ela continua. Não é fácil mudar o modo como as pessoas encaram questões de gênero. E aqui ela encara um fator elementar, só que às vezes a gente deixa passar, que as pessoas que compõem a esfera pública, elas vão reagir a inovações nesse campus em diferentes fases de suas vidas. Então, no auge de sua saúde sexual e intelectual, elas podem reagir de uma forma. Só que também você vai ter vovôs e vovós com 6 décadas de experiência para quem sexo é algo que se faz de uma maneira só e não da outra. Então, o debate público sempre vai ser plural e desigual. O papel do artista não é se limitar por ele. A solução da Utami foi fazer o corre dela independentemente da aprovação de um monte de velho babão, em resumo. A atitude dessas novas artistas feministas de usar a seu favor o estereótipo negativo do sastrawangi revela uma concepção de artista que merece destaque aqui. A artista como porta-voz de debates públicos, como alguém que tira a autoridade de temas sexuais, dos religiosos, dos políticos, dos jornalistas até. Porque raramente esses 3 grupos terão algo de novo e palpável a oferecer. Uma artista vai. Já naquele período inicial de redemocratização do país, elas não esperaram acadêmicos abordarem como mulheres casadas também podem sofrer violência sexual pelo marido, que é algo que ocorre no volume 1 do Supernova, da já mencionada Dewi Lestari. Elas tampouco esperaram por jornalistas, por cientistas, por partidos políticos. É claro que quando a gente fala de culturas malaio e indonésias, há diferenças de contexto muito grandes. Poetas ali sempre tiveram um certo ar de autoridade. Até hoje eles não se reduzem a meros profissionais liberais disputando no mercado livreiro, porque o próprio termo antigo para poeta, que é pujanga, significa tanto poeta quanto sábio. É a mesma coisa para eles. Escritoras e escritores são sumidades locais, são chamados para dar a sua opinião sobre assuntos cívicos e até espirituais. Então, por exemplo, a Ayu Utami vive dando palestras sobre meditação e a Dewi Lestari sobre xamanismo. Naquela sociedade moderna indígena, conseguir atualizar esse papel da artista na contemporaneidade é algo louvável, que foram 20 anos de debates
desde o lançamento da Ayu Utami, e hoje as grandes escritoras indonésias como Intan Paramaditha, Dewi Lestari e outras estão disputando prêmios com escritores homens, às vezes uns caras da velha guarda mesmo. Isso é louvável sobretudo quando vai contra o autoritarismo de um monte de velho caquético que ainda compõe os governos indonésios. Essa, é claro, é uma especificidade cultural que a gente não tem no Brasil, porque ninguém leva nossos escritores e escritoras tão a sério assim, talvez mais os nossos musicistas populares, realmente esses têm sua voz ouvida. Só que estudar o caso indonésio pode ensinar algo a respeito de uma luta que é uma luta da humanidade como um todo. A gente está preparando material mais específico sobre essas autoras mencionadas. As editoras Equinox da Austrália e a Lontar de Jakarta, na Indonésia, têm feito um trabalho bem legal de divulgação da literatura contemporânea do país, lançando traduções tanto para o alemão quanto para o inglês. Você encontra e-book da Dewi Lestari, por exemplo, por 20 conto, 20 reais por aí. Por enquanto nada em português, tudo em inglês e alemão. E a Lontar é um caso louvável porque ela funciona como uma organização sem fins lucrativos. Ela reverte os ganhos das vendas de livro para indonesianistas da Austrália e dos Estados Unidos principalmente, que são contratados para traduzir essas jovens escritoras e escritores, e os livros dessas pessoas ganham visibilidade internacional, então todo mundo ganha. O catálogo já tem mais de 30 livros e só cresce, então vale a pena checar o trabalho deles, cujos links eu deixo aí. E a ideia para alguns episódios subsequentes vai ser apresentar autoras e autores de literatura contemporânea da Indonésia. A gente ainda está pensando como fazer isso e vai postar novidades tanto nos canais da ET Editorial, quanto deste podcast, o Doenças Tropicais, e do Centro de Estudos do Sudeste Asiático, SASTRA. Então vocês vão achar isso nas redes sociais de sempre. Selamat pagi dunia. Kamilah putra-putri Indonesia yang tak akan takut untuk bersuara dan teriakan merdeka. Lihatlah kami, wahai dunia, yang berdiri tegak di tanah tercinta, yang tak akan pernah terberai meski kami berbeda-beda. Inilah kami, generasi membawa perubahan. Inilah kami, generasi membangun peradaban. Inilah kami, generasi yang tak akan turun janji pada ibu pertiwi. Indonesia, tumpah darahku, tanah airku. Kami bangga lahir sebagai manusia Indonesia. Indonesia, selalu jiwaku, jayalah negeriku. Kami satu, kami Indonesia untuk dunia. Indonesia adalah kita. Tetaplah kita. Yang memerah putih, yang bingung, yang menghujam, yang menghujam, yang bergerak, yang pantah arah, yang berdiri, yang berjalan, yang bercepat, yang mengikuti, yang bergandengan, yang mengepalkan tinju, yang menangisi, yang menjaga bahagia, yang berbareng, yang memilih untuk diri, yang menuntut, yang menderma, yang lugu,